E aí, beleza? Eu sou Lucas Carvalho, sou coach de jovens empreendedores e idealizador do projeto Desperte Seu Potencial. E eu estou aqui hoje para te contar uma história. Eu tenho uma criança, um bebê, um filho de 7 meses de idade, e há mais ou menos uns 2 meses atrás eu estava brincando com ele. Então ele tinha 5 meses, por volta de 5 meses. Estava brincando com ele quando eu peguei ele, levantei. Quando você pega uma criança, levanta, finge que você vai jogar ela pro alto. E quando eu olhei para a cara dele, ele mostrou uma cara totalmente assustada, uma cara completamente de muito medo realmente. E de repente, quando eu pego, quando eu volto ele, quando eu abaixo ele, quando eu trago ele de volta para os meus braços, eu olho no olho dele e ele abre aquele sorriso de quem, nossa, realmente não é tão difícil assim como eu imaginei, era só uma brincadeira que estava acontecendo, eu superei isso e agora, daqui para frente, a gente entra num estado de êxtase muito grande. E isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Quando a gente tem medos, quando a gente não enfrenta os nossos medos, a gente simplesmente fica paralisado, fica com cara de assustado, com cara de bobo, esperando e só vendo as coisas acontecerem. Mas hoje eu tenho 3 dicas para você superar os seus medos e que eu implantei na minha vida e realmente me fizeram caminhar para frente, me fizeram alcançar um nível diferenciado, um nível onde, se eu não tivesse talvez implantado esses 3 passos, se eu não tivesse buscado a superação dos meus medos, eu estaria hoje muito longe da onde eu estou. E aí, para isso, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Quais são os seus medos? Você tem essa consciência de quais medos você tem na sua vida? Esse é o primeiro passo. É ter a extrema clareza de quais são os medos que atrapalham a gente de alcançar o que a gente quer. Não sei se é medo de falar em público, se é um medo de altura, se é um medo de abrir uma empresa, se é um medo de largar o seu trabalho para poder ir lutar pelo seu sonho e realmente trabalhar pela paixão e ganhar dinheiro pela paixão que você tem. Talvez seja um outro medo qualquer, não vem ao caso. O que interessa aqui realmente é clareza. Essa é a palavra-chave. Clareza de quais são os seus medos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa frase, quando a gente se trata de medo, ela se encaixa perfeitamente. Se você não sabe quais são os seus medos, você não tem como superar. Então essa aí vai a primeira dica. A segunda dica, eu começo também com uma outra pergunta. O quanto os seus medos te paralisam? O quanto os seus medos te impedem de alcançar o que você quer? Então vamos lá, o primeiro passo é a clareza de quais são os seus medos. E o segundo passo, então, é a clareza do quanto o seu medo te impede. Então você tem o sonho de abrir uma empresa, por exemplo, mas você tem muito medo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai dar certo, você não sabe o que as pessoas vão falar de você largar o seu emprego e abrir a sua empresa. Mas se você não for lá, não colocar o pé, não entrar em ação, você nunca vai saber. Você vai morrer sem saber realmente o que pode acontecer com você. Então essa é a segunda chave. Tenha clareza do quanto os seus medos te impedem. Tenha clareza de quais são os seus medos, tenha clareza do quanto os medos te impedem de caminhar. E aí a terceira dica que eu te dou é: escreva no papel uma data para que você vai superar esses medos. Então, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 2 de fevereiro, então coloca lá no papel, daqui a 15 dias, então no dia 17 de fevereiro eu vou superar o meu medo tal. Escreve isso no papel e coloca isso num lugar que você vê o tempo inteiro. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Eu tinha falado 3 dicas, mas eu vou te dar mais uma aqui que acabou de vir na minha cabeça. A quarta dica, então vamos lá. A primeira, ter com clareza quais são os seus medos. A segunda, ter clareza do quanto os seus medos te impedem. A terceira dica, escrever no papel uma data que você vai superar os seus medos. E a quarta dica, comprometa-se, mas comprometa-se com você mesmo. E escolha alguém que você ama, alguém que você tem certeza que vai te ajudar. E comprometa-se com essa pessoa, de que nessa data você vai superar os seus medos. Se for falar em público, se for abrir a sua empresa, seja qual for o medo que você tem. Coloque uma data no papel e se comprometa com alguém. Isso, você pode ter certeza, isso vai fazer com que você alcance um próximo nível na sua vida.